Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre internacional. É que a escalada da violência no Oriente Médio volta a preocupar a comunidade internacional. Ataques israelenses à faixa de Gaza deixaram ao menos 18 palestinos mortos na madrugada desta quinta-feira, mesmo com o cessar-fogo anunciado desde outubro. A retirada de feridos pela passagem de Rafah foi suspensa. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos sinalizam avanço em negociações diretas com o Irã, tendo como foco o programa nuclear iraniano, em um momento de forte tensão regional. E para poder analisar os impactos desses ataques e o impasse também em Gaza e o que está em jogo nas conversas entre os Estados Unidos e o Irã, nós vamos conversar agora com o chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, o Rodrigo Medina. Rodrigo, bom dia, bem-vindo. Obrigada por nos atender nessa quinta-feira. Rodrigo, é um prazer falar com você novamente e eu quero que você já traga aí para a gente, né, quais são os principais fatores estruturais que explicam a atual escalada de violência lá no Oriente Médio. Bom dia, Marília. Bom dia a todos que nos assistem. Pois bem, nós tivemos na quarta-feira última o dia mais violento desde até a trégua que passou a vigorar no dia 10 de outubro. É importante frisar que os 18 palestinos mortos na madrugada da quarta-feira se somam aos 529, esse é o cômputo que temos até agora, mortos, né, palestinos mortos desde o cessar-fogo que, após os ataques, Israel anunciou retomar, né, o cessar-fogo. Desde 7 de outubro de 2023, quando se inicia a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, já temos 71.803 mortos palestinos, esses são os números iniciais, não é? E os ataques de quarta-feira incluíram bombardeios israelenses contra tendas de deslocados, o que agrava muitíssimo a situação de coletividades palestinas já bastante fragilizadas pela destruição humana e material de uma guerra de condições absolutamente assimétricas, não é? Some-se a isso que você acaba de nos informar, que a evacuação de pacientes e feridos palestinos pela passagem de Rafah também foi suspensa. E é importante também frisar que uma série de observadores, agências de notícia, têm ouvido da população palestina sobre um aumento de atividades militares israelenses em Gaza nos últimos dias, o que inclui o sobrevoo de drones de observação, evidentemente, o que pode apontar para possibilidades de novos ataques. Pois bem, nós já havíamos discutido sobre isso em oportunidades anteriores aqui mesmo, que o acordo de paz mediado pelos Estados Unidos, da forma como se deu, culminando na cúpula do Egito, era muitíssimo frágil. Não apenas porque a capacidade de mediação norte-americana é bastante questionável, porque atende mais a interesses próprios do que propriamente a segurança da região médio-oriental. Mas porque o governo de Benjamin Netanyahu padece de graves problemas de instabilidade interna. Uma pequeníssima e oscilante maioria no seu Congresso, o que, somando-se a denúncias de corrupção com as quais já lidava Benjamin Netanyahu antes do início da guerra, em 2023, colocam-no numa situação de instabilidade e de incerteza quanto à continuidade do seu governo, que acabou se valendo do próprio conflito militar desencadeado no ano de 2023 pelas ações nefastas do Hamas, é importante sublinhar, mas deu sobrefôlego, sobrevida em termos políticos ao seu governo. E de forma bastante, como posso dizer,
desconfortável o acordo, de certa forma, imposto pelos Estados Unidos também a Israel, voltam a recolocar essas incertezas no plano político interno, né, na arena política israelense. Rodrigo, esses elementos são importantes para a consideração. Não, claro. Rodrigo, você citou, né, o acordo que foi feito ali pelos Estados Unidos para poder cessar fogo lá no Oriente Médio. Eu queria tirar uma dúvida, saber se esse acordo, né, como você acabou colocando ali, como ele fosse um acordo frágil, ele pode ter gerado como consequência esse ataque que a gente viu acontecer na madrugada e ter matado esses 18 palestinos, e se pode, sim, haver outros ataques? Sim, apesar de Israel ter anunciado a retomada do cessar-fogo, o aumento de atividades militares na região, conforme observado, né, por inúmeras fontes, indicam para esse cenário. Evidentemente, o esforço engendrado pelos Estados Unidos para a composição de um conselho de paz que administrasse termos do conflito israelo-palestino e a reconstrução sobretudo de Gaza, né, devastada pelo conflito militar, não prosperou desde as conversações no Egito, não caminhou e muito provavelmente o conflito militar seja retomado na região. Esse é o cenário mais viável dentre todos os cenários possíveis. Nós temos um empenho norte-americano em termos discursivos para projetar uma imagem do presidente Donald Trump de um pacificador de conflitos. No entanto, está muito mais para o plano discursivo, para a retórica, do que efetivamente de capacidades concretas de dirimir conflitos que são de longa data. Não é? Tem muitos elementos conjunturais com que lidar, um tapa na mesa, perdoem-me a alegoria, né? Conforme a diplomacia norte-americana tem assumido como postura nesse segundo mandato presidencial de Donald Trump, tende a fracassar no intento da estabilidade médio-oriental, sobretudo no que concerne ao conflito israelo-palestino. Primeiro acordo, né, que nós tivemos aí, Donald Trump à frente, trazendo todo o seu discurso. Esses acordos que acabam sendo feitos, e esse como exemplo, que não gerou de fato um cessar-fogo na prática, a gente pode dizer que, na verdade, vitrine, os acordos eles acabam se tornando vitrines para Donald Trump? Rendem boas fotografias, não é, com lideranças regionais, rende um capital político que o governo Donald Trump tenta explorar enquanto lida com graves contradições internas, não é? Com manifestações populares, sobretudo acerca da questão da atuação da polícia de imigração. Também é preciso sublinhar as denúncias que podem envolver, inclusive, Donald Trump com o escândalo dos arquivos Epstein. Então, já é uma estratégia muito bem firmada na cultura política norte-americana, recrudescer a sua atuação no espectro internacional a fim de distensionar ou desviar a atenção da opinião pública, sobretudo se levarmos em consideração a aproximação das eleições de meio de mandato, né? Agora em novembro, quando vão se renovar quadros do legislativo norte-americano. Essa estratégia um tanto diversionista, não é? Também cumpre essa função. Não é? Então, no plano concreto da realidade, as narrativas, os discursos, as fotografias, não é? Todo o capital político acumulado quando se declara a paz caem por terra quando percebemos que, frente às políticas de poder, a realidade, o imponderável que nela se encontra, a realidade acaba se impondo, né? E a paz, nós verificamos, não se conquista por decreto.
Outro exemplo que a gente pode citar também, podemos falar sobre o que aconteceu na Venezuela, que no fato ali, porque a gente viu toda uma certa contradição também, né? Ali muitas pessoas acabaram até ficando divididas pelo que aconteceu lá na Venezuela, que concordavam sim que teria que ter uma intervenção, mas não feita pelos Estados Unidos, que poderia ter feito ali pela própria população. Foi isso que até o governo brasileiro acabou defendendo, né? Que quem pudesse fazer essa mudança, que seria a população venezuelana. Nesse caso, a gente também pode utilizar aí como uma vitrine, porque a gente nunca mais ouviu falar de Nicolás Maduro, né? Desde aquela vez que ele apareceu para poder fazer aquela sessão com o juiz, a gente nunca mais teve notícias sobre Nicolás Maduro. E a gente está vendo, né, como você citou, o caso Epstein voltando à tona cada vez mais forte. A gente pode esperar um Donald Trump aí, então, mais combativo para poder tirar essa imagem dele do caso Epstein. E se a gente também pode fazer esse comparativo, usar, na verdade, como exemplo, o que aconteceu na Venezuela como mais uma vitrine de Donald Trump? Sim. Entre aspas, sucesso da operação levada a cabo pela Delta Force, em 5 horas produziu operações, em 5 horas produziu a extração do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa do território venezuelano durante o seu mandato presidencial, evidentemente eleva, em termos de credibilidade, o discurso de Donald Trump para outro patamar. Até então, a imprensa norte-americana, a opinião pública, acostumou-se a chamá-lo de taco, né? Trump always chicken out, ou seja, o discurso do Donald Trump não corresponde à atuação porque ele sempre recua. Evidentemente, o ganho em termos de capital político também é relativo, porque apesar do sucesso dessa operação em termos militares, não é? O cômputo político dela é distinto, porque não se produziu ali nenhuma mudança de regime, e vejam o quão contraditório é o discurso, porque a violência da ação em ter ignorado a soberania nacional do Estado venezuelano, não é? E as escolhas do povo venezuelano foram, no discurso oficial, compensadas pela informação de que o governo norte-americano jamais reconheceu o resultado das eleições que teriam guindado Nicolás Maduro a um novo mandato presidencial e reconheciam, no lugar, a vitória da oposição. No entanto, uma vez demovido do poder por meio de uma ação militar absolutamente desconforme com os preceitos do direito internacional, o governo Donald Trump decide dialogar com a vice-presidente, mantendo-se o regime que ali estava e segue em vigor e não mudando consubstancialmente as estruturas de poder e as práticas políticas que ali tinham curso. Portanto, muito bem colocada a sua alegoria de uma vitrine, que muda bastante a imagem de Donald Trump, sobretudo no espectro internacional, mas também nos põe a relativizar uma série de situações e tensionamentos que estão em curso numa escalada crescente, tendo que recordar aqui o óbvio. O Irã, por exemplo, não é a Venezuela, não é? Isso porque volta a escalar as tensões na região com declarações norte-americanas acerca de uma possível nova intervenção militar no Oriente Médio, contradizendo o discurso eleitoral de Donald Trump, que prometia não mais enviar tropas para a região ou interferir em seus destinos. Rodrigo, eu quero fazer só mais uma pergunta para a gente, aproveitando, né, que a gente acabou falando de Donald Trump, ele acaba vivendo mais em outros países do que no próprio Estados Unidos, mas agora em março nós temos um encontro, né, que deve acontecer entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, esse encontro presencial. Vou aproveitar que eu tô aqui, vou tirar todas as minhas dúvidas com você em relação a esse encontro. O que a gente pode esperar, né? A gente viu o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, comentando essa semana que o presidente Lula vai lá para trabalhar
para poder colocar fim, de fato, às taxações. A gente lembra que houve um recuo em novembro do ano passado, mas existem produtos que ainda estão com aquela taxação de 40%. O que a gente pode esperar desse encontro do presidente Lula com Donald Trump? E se o presidente Lula ele precisa se resguardar de alguma forma, porque a gente vê Trump, ele é muito 8 ou 80, né? A gente já viu o comportamento dele diferente com o presidente Lula e depois um pouco mais amigável. Eles tiveram uma ligação recentemente que durou quase 1 hora no telefone. O que a gente pode esperar dessa relação, desse encontro que deve acontecer agora em março? Conforme o acúmulo de acontecimentos prévios, a gente já pode projetar alguns cenários. Em primeiro lugar, a diplomacia brasileira, ela segue uma linha historicamente determinada de não intervenção em assuntos de estados soberanos, em assuntos estrangeiros. E também defende o princípio da soberania e do interesse nacional contra intervenções de outros estados nacionais. Portanto, no plano discursivo, bastante factível o cenário de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmar esses princípios num diálogo direto com o presidente norte-americano, como já o fez. No entanto, não transcende, não ultrapassa essa esfera discursiva a defesa desses princípios, o que não deve fazer malograr qualquer negociação já em curso pela diplomacia brasileira, com o propósito de dirimir ânimos, com o propósito de reverter o problema das taxações. Né? Então, não deve ultrapassar o limite da defesa do princípio da soberania nacional, né? No que concerne, sobretudo, à situação venezuelana. Né? E também, por outro lado, o governo Donald Trump já sinalizou mais de uma vez o reconhecimento que tem quanto ao papel que o Estado brasileiro cumpre na comunidade de estados latino-americanos. Né? Uma importante liderança não só regional, mas também reconhecida internacionalmente. Né? Então, a estatura do governo e do Estado brasileiro nas relações com os Estados Unidos hoje é muito diferente daquela que nós vimos quando do início da guerra tarifária movida pelo presidente Donald Trump contra o mundo. Então, nós esperamos um presidente brasileiro um tanto comedido, mas em defesa do princípio da soberania dos Estados nacionais, da soberania e do interesse nacional dos Estados latino-americanos, mas sem tensionar muito as relações com, por sua vez, um presidente Donald Trump também preocupado com as suas relações com o Estado brasileiro, porque já estão tensionadas e de forma bastante severa as suas relações com o governo mexicano, com o governo colombiano e, sobretudo, com a realidade venezuelana. Então, uma aproximação um tanto cautelar entre ambos os estadistas tende a compensar esse recrudescimento de suas relações com o hemisfério ocidental como um todo, né? Sobretudo com a América Latina. A meu ver, é como nós devemos esperar uma próxima conversa entre ambos os presidentes. É isso, né? Rodrigo Medina, professor de Relações Internacionais. Rodrigo, muito obrigada. A gente foi ali, né? Oriente Médio, Venezuela, Brasil, mas tudo ali em torno do presidente norte-americano Donald Trump. Agradeço. Tenha um bom dia. Até a próxima. Igualmente, Marília.